bem-vindos a mais um episódio do podcast Banês da Rita, desta vez o primeiro de 2024, e eu espero que vocês gostem imenso deste episódio. Eu queria falar um bocadinho sobre a passagem de ano e sobre como a passagem de ano tem dois momentos muito significativos. Por um lado, uma festa enorme e por outro lado, na minha opinião, um estado de melancolia e de reflexão muito grande. A verdade é que, de certa forma, nós esperamos até ao fim do ano para que haja assim uma reflexão mais interior, quando a deveríamos fazer de forma frequente, contínua, sem termos que ter uma data específica, mas sim quando nós sentimos a necessidade de. E a verdade é que metade das metas que nós estipulamos no dia 31 ou no dia 1 para o ano seguinte, na maioria das vezes não se concretizam. Ou são planos irreais, ou são momentos dos quais nós não temos controle nenhum, ou simplesmente são mudanças que podem ou não acontecer, mas que não nos afetam diretamente a nós. E às vezes pergunto-me porque é que nós pomos sempre expectativas tão altas sobre o ano seguinte, quando efetivamente aquilo que nós podemos fazer é aquilo que realmente nós conseguimos controlar, que nos faz feliz e que tem significado de alguma forma para nós. E a pensar nisto, durante o mês de dezembro eu senti que era um mês de grande mudança. Era um mês com produtividade, mas era um mês acima de tudo de reunião, introspecção e digerir ideias. Porque há muito tempo que eu tenho ideias daquilo que quero fazer e acabo por deixar por um motivo ou por outro de lado, porque acho sempre que não é suficiente ou que não vai ser perfeito. E em dezembro eu aprendi muito que às vezes não interessa se é perfeito, interessa começar. E começar às vezes é tão difícil quanto acabar ou quanto mudar. E eu achava precisamente que o dia 31 seria aquele dia em que eu ia dizer: ok, as coisas a partir de hoje vão mudar, vai ser muito divertido, vai ser uma noite excelente, vou ter casa cheia. E isso não aconteceu. O que aconteceu é que os meus colegas e amigos já tinham coisas combinadas e é perfeitamente natural. Já todos por um lado têm namorado, namorada, alguns já vivem juntos e eu nesse momento senti-me um pouco deixada para trás. Não vou dizer que não me custou, porque por mais felicidade que eu tivesse por parte deles, o que me custava não é o facto de eles não estarem presentes, era o facto de como eu estava a lidar com isso e de como eu sentia uma certa frustração por se calhar não estar a viver a mesma fase que eles. E então foram dias assim um bocado intensos. Acabei por passar uma passagem de ano ótima com a minha família e realmente consegui ver o fogo de artifício, beber o champanhe, lançar a rolha, tudo certo. Mas o sentimento de melancolia de 2024, eu faço 25 anos, deixou-me assim um bocadinho de queixo caído. Parecia que a ficha estava a cair antes sequer de eu fazer os 25, como se houvesse algum problema nisso, algum problema em eu não estar na mesma fase, em não estar a casar, pensar em filhos ou sequer ter uma relação. Por outro lado, sentia que ia ser um ano muito intenso a nível profissional e a nível pessoal daquilo que eu queria fazer. Não necessariamente de constituir o que quer que fosse, mas sim de perceber em que meios é que eu posso dar algo e mostrar quem sou e o meu cunho pessoal e ter uma certa voz sobre mim mesma e valorizar-me em tudo aquilo que eu gosto e que sei fazer. Porque sim, lá porque alguém
te diz que se calhar tu não és tão boa quanto tu achas, isso deverá ser uma motivação para melhorares e não para desistires. E isso é das maiores lições que eu tirei de 2023. Começar é o primeiro passo e não desistir será sempre o passo a seguir. Porque por mais que uma coisa não corra bem, nem sempre significa necessariamente que tu não a sabes fazer. Há muitos fatores condicionantes em várias fases da nossa vida que acabam por condicionar o nosso desempenho e a nossa produtividade. Mas, posto isto e passando a passagem de ano, já estamos em janeiro, dia 11, e realmente está a ser um mês, eu diria, intenso e que está a passar a correr. Eu costumava dizer sempre que janeiro era um mês lento, um mês comprido, um mês que não passa e que parece que estamos sempre no mesmo lugar. Pois mal eu sabia que este ano seria completamente diferente. Sinto que os dias correm mais rápido do que aquilo que eu corro. E sim, eu também criei objetivos, obviamente. Foram 10 dias para pensar, repensar e sonhar também um bocadinho com aquilo que poderá vir de bom neste ano. Eu até posso dizer-vos algumas dessas coisas. A primeira é eu perceber melhor quem sou enquanto artista. A segunda, obviamente, é que o meu projeto, a Chef Veguita, continua a crescer. A terceira é que tenho algumas coisas em mente que quero aperfeiçoar e para isso há que estudar de alguma forma. A quarta é que eu gostava muito de começar realmente a aprimorar e a entender mais sobre bases de bartending. Eu acho que é uma área mega interessante e eu gostava mesmo imenso de saber mais sobre o assunto. E eu acho que os objetivos passam muito por crescer enquanto pessoa, e ao crescer enquanto pessoa eu acho que também vou crescer enquanto profissional, seja nas várias vertentes. Como eu costumo dizer que sou mulher dos 7 ofícios e realmente eu acho que há muito que eu ainda posso explorar e que ainda não explorei, e acho que só tentando é que eu vou chegar lá. Pronto, e era um bocadinho isto que eu vos queria dizer. Dizer também que, obviamente, a maquilhagem, o conceito daquilo que realmente é o belo ou não e a maneira como me apresento, eu quero começar a ver se crio uma forma de me expressar através disso. A verdade é que eu já me expresso, mas nunca me mostro ao ponto de dizer aos outros o que é que estar assim vestida ou porquê de estar assim maquilhada. Todas essas coisas que para mim fazem parte de um espectro tão artístico quanto a cozinha, quanto fotografar e pintar, eu gostava de conseguir expô-las de alguma forma e conseguir criar a minha própria identidade. E eu acho que é um ano ótimo para isso. Tenho criado já muitos conteúdos nestes 10 dias e tem sido fantástico perceber que realmente o que custa é lançar. Depois de carregar no botão de enviar ou de publicar, as coisas tornam-se muito mais simples e muito mais fáceis, e eu acho que é sempre continuar na base de que, ok, podemos sempre melhorar, mas sem ter tanto medo do que é que os outros vão achar daquilo. Afinal, sei lá, aquele é o teu perfil, é o teu espaço, o teu negócio é precisamente o teu negócio, a tua vida pessoal é precisamente a tua vida pessoal. Portanto,
houve muita gente a fazer detox de redes sociais no início deste ano. Eu, pelo contrário, senti-me mega produtiva e comecei logo a desbravar terreno, como eu costumo dizer, e a publicar imensa coisa, a fazer imensos conteúdos, a gravar, tipo non-stop. E quando houve tanta gente a fazer um detox de redes sociais, eu achei algo fantástico, porque acho que efetivamente essas pessoas tiraram um tempo para se conseguirem recentrar e conseguirem perceber que as redes sociais são exatamente aquilo que são redes sociais em que o que nós mostramos é aquilo que nós queremos, e a verdade é essa. Por mais orgânico que seja e por mais verdadeiro, nós acabamos sempre por nos maquilhar ou tentar escolher um cenário bonito da casa, ou tentar que não apareça muito aquela parte que está desarrumada porque poderá ficar mal, tentar que seja com a melhor luz. Portanto, inevitavelmente vai sempre haver coisas que não são aquilo que é real, que é verdadeiro, mas sim coisas que nós queremos de alguma forma apresentar e expor aos outros. Eu acabei por fazer assim um mini detox mais naquela semana, eu diria, entre o Natal e a passagem de ano. Quis mesmo relaxar e simplesmente descansar um bocadinho a mente. E eu acho que a única maneira de fazer isso é também definir limites para estar ao telemóvel. Como eu gosto tanto de publicar e de comunicar, torna-se um bocadinho difícil às vezes descentrar aquilo que é a minha vida e aquilo que é a vida que eu depois vejo das outras pessoas e mesmo aquilo que eu ponho. Mas eu acho que este ano será o ano, não sei porquê. Pode ser intuição, pode ser positividade, pode ser demasiada expectativa, mas como eu só meti objetivos e metas reais, ou seja, metas em que eu posso realmente concretizá-las com um pouco de esforço e de constante produtividade e vontade de fazer mais, acho que o ano se tornará bom se eu já concretizar isso. Portanto, inevitavelmente é só eu ter um pouco de foco naquilo que eu quero fazer. E depois eu tenho sempre tipo uma lista, eu sei que muita gente faz só uma lista de metas e objetivos, o que é importante. Aliás, eu até tento depois subdividir por meses e tentar fazer o que posso num mês e aquilo que não posso vai para o mês seguinte e assim sucessivamente, mas marco desde logo de origem, digamos assim, janeiro. O que é que eu quero fazer em janeiro? Isto e isto. Se eu não acabar aquilo de janeiro, há um passo de janeiro que se vai juntar às coisas que eu já tinha colocado que queria fazer em fevereiro e assim por aí adiante. Mas depois faço outra lista, que é aquela lista que eu própria já sei que poderá não se concretizar, que é a lista em que eu ponho assim mesmo desejos irreais e coisas fúteis que quero comprar. Então pronto, eu já sei que está naquela lista, que se acontecer muito bem e vou tentar fazer por isso, mas que não depende só de mim e depende de outros fatores também. Por outro lado, também são coisas fúteis que não são prioridade. Mas eu meto numa listinha e essa lista, imaginem, essa lista, por exemplo, das coisas fúteis que eu quero comprar, há coisas fúteis que eu quero comprar e que estão nessa lista desde 2020. Eu vou riscando e vou reescrevendo a lista, adicionando algumas coisas e riscando aquilo que concretizei. E é assim que eu tenho feito, ou seja, eu reutilizo a lista de 2020, também porque houve muita coisa que acabou por ficar parada na altura da pandemia e que eu acabei, não só nos desejos fúteis, mas mesmo na lista de metas, acabei por não concretizar. Outra coisa que eu quero muito este ano é viajar. Eu já disse noutros episódios, mas eu não sou uma pessoa de estar
quieta. Eu não gosto daquela sensação de estar sempre no mesmo lugar e de não conhecer mundo, não conhecer novas culturas, novas pessoas. Eu preciso estar constantemente a conhecer algo novo, seja uma área de estudo, seja uma pessoa, seja um país, seja o que for. Eu acho muito interessante essa interação entre pessoas, culturas e mesmo uma interação e interligação entre áreas. E então eu quero voltar a viajar, quero voltar a ir a Girona, onde fiz Erasmus, e à Madeira. Também gostava muito de voltar aos Açores, mas de uma forma mais exploratória, ou seja, não ir aos mesmos sítios onde eu já conheço, mas explorar mais, porque eu acho que os Açores têm tanta coisa para ver que, pronto, é quase impossível vermos tudo e sabermos tudo, porque há cada recanto, cada miradouro, cada praia, whatever. E gostava muito de ir tipo a outro país, sem ser Portugal e Espanha, mas lá está. Isso já é preciso todo outro planeamento que vai depender muito do dinheiro que eu tiver na carteira, porque a verdade é essa. E é isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Hoje foi mesmo devaneios, porque a conversa fugiu um bocadinho de rumo e depois voltou, mas eu acho que ficou perceptível e é o que eu digo, este podcast é isso mesmo. São desabafos da Rita, devaneios da Rita, objetivos da Rita, mas que de alguma forma podem ser os vossos objetivos ou os vossos devaneios e pensamentos, especialmente aquela parte da mudança e do ficar para trás. Quanto mais anos passam e quem está ao teu redor acaba por constituir família e por ter outras rotinas que tu não tens, por ter se calhar um trabalho fixo, uma rotina fixa, coisas que eu nunca quis uma rotina fixa, eu nunca quis um trabalho fixo, mas vendo que isso lhes tem proporcionado se calhar uma vida tão estável que eu ainda não tenho, e claro que ajuda o facto de terem outra pessoa com quem partilhar a vida e assim, às vezes faz com que eu sinta aquele síndrome de estou a ficar velha, mas fiquei para trás. Mas pronto, contem se vocês sentem o mesmo, se é só uma coisa da minha cabeça, e é isso. Beijinhos e até ao próximo episódio.